Temos um conteúdo especial para você hoje. Um bônus assustador. É uma coletânea gigantesca com algumas das fotos de fantasmas mais assustadoras que já vimos. Então acomode-se, relaxe e aproveite. Número 1. O Fantasma do Porão. Essa foto foi tirada em 2012. Mostra uma avó posando com seu neto. Quando o pai do bebê viu a imagem, ficou apavorado ao notar uma figura usando uma camisa de gola atrás da sua mãe. Após mostrar a imagem aos vizinhos, eles contaram que o filho do antigo dono da casa havia morrido de overdose no porão. Ele era fanático por golfe, e se você olhar bem, parece mesmo que a figura está usando uma camisa de golfe. E mais, no lado esquerdo da imagem parece haver outra figura, dessa vez de uma garota. Poderia ser a pessoa tirando a foto, mas o ângulo não bate. Será que é só um erro da câmera? Ou aquele vulto seria o espírito do antigo morador? Número 2. A Dama Cinzenta de Dark Hedges. O fotógrafo Gordon Watson tirou essa imagem enquanto visitava Dark Hedges, em Stranocon, no condado de Antrim, lugar que ficou famoso pela série Game of Thrones. Dizem que essa estrada é assombrada pela chamada Dama Cinzenta. Testemunhas relatam vê-la flutuando ao longo da estrada, antes de desaparecer perto do último dos faias. Diz a lenda que ela seria o fantasma de uma empregada que morreu tragicamente há centenas de anos. Muitos turistas vão até o local com esperança de ver a tal Dama Cinzenta, mas acredita-se que essa seja a primeira evidência concreta da sua existência. O fotógrafo Kevin McCauley examinou a imagem e garantiu ao jornal Ballymoney Times que ela não foi editada ou manipulada digitalmente. Será que essa foto mostra mesmo a lendária Dama Cinzenta assombrando a estrada? Número 3. O Menino no Espelho. A família Watts sempre acreditou que sua casa era assombrada. A senhora Watts ouvia vozes infantis chamando por mamãe, mas seus filhos juravam que não era nenhum deles. Objetos se moviam sozinhos. A família pediu ajuda a um médium. O médium acreditava que o local era habitado pelo espírito de um menino carente de atenção, e a família passou a tentar conviver com ele. Em um aniversário, uma foto pareceu confirmar suas suspeitas. Na imagem, a senhora Watts aparece refletida em um espelho segurando o bolo de aniversário. Mas ela não está sozinha. Na parte inferior do espelho surge o rosto cinzento de um menino. Todos os convidados visíveis na foto estavam presentes no momento. Com ninguém a mais na casa, só restava uma conclusão. Seu hóspede fantasmagórico aproveitou a festa para se mostrar mais uma vez. Número 4. O espírito de Robbie. A crença na vida após a morte existe há milênios. Nas religiões da Mesopotâmia, acreditava-se que os fantasmas surgiam quando a alma do morto assumia sua personalidade e memória. Hoje, várias religiões ainda defendem que o espírito sobrevive à morte física. Mesmo que seja difícil provar, a crença em fantasmas é praticamente universal. A existência da alma humana é um debate eterno. Muitos acreditam que os espíritos permanecem ligados a pessoas ou lugares importantes de suas vidas. Em janeiro de 2019, Jennifer Hodge teve um momento desses com a câmera de segurança de sua casa. Ela assistia televisão com a filha quando recebeu um alerta no celular. Havia movimento na cozinha. Ao abrir a notificação, viu a figura de um homem que se parecia muito com seu filho falecido, Robbie. As duas correram até a cozinha, mas não havia ninguém ali, nem sinais de invasão. Na foto, é possível ver claramente uma figura de branco no centro do cômodo. Jennifer Hodge disse: "Acho que ele quis me mostrar que está bem no céu. Isso me conforta, mas ainda acho tudo muito estranho. Será que a câmera captou mesmo o espírito de Robbie?" Número 5. A menina no aniversário de 1970. A imagem a seguir foi postada no site de imagens por um usuário chamado The Stringer. Ela foi tirada em 1970, durante uma festa de aniversário. Na ocasião, nada de estranho aconteceu. Até que, ao revisar as fotos, notaram algo inusitado. No canto inferior da imagem aparece o rosto de uma garota, mas ninguém se lembrava de nenhuma criança com aquela aparência. Tempos depois, a avó de The Stringer viu a foto e quase chorou. Ela tinha certeza de que se tratava de Marie, sua filha que havia morrido décadas antes. Número 6. A aparição na floresta de Ballyboley. Essa foto assustadora foi tirada na floresta de Ballyboley, na Irlanda do Norte, e enviada por Jamie à nossa página na rede social. Na primeira visita, ela e seu namorado não viram nada de incomum. Então voltaram ao local com uma câmera. Após voltarem para casa e revisar as imagens, perceberam algo perturbador.
Entre as árvores aparecia a figura de uma menina usando um vestido branco. A floresta tem fama de ser um dos lugares mais assombrados do mundo. Acredita-se que ali existia um antigo local druida. Apesar de aberta ao público, muitos moradores evitam passar por lá. Alguns acreditam que a floresta esconde um portal para outro mundo. Durante os séculos XV, XVI e XVII, ocorreram muitos desaparecimentos misteriosos na região. Em 1994, um casal afirmou ter ouvido gritos vindos da mata, logo após avistarem uma estranha nuvem de fumaça negra. Anos depois, 2 homens contaram ter ouvido gemidos no meio da floresta. Ao investigar, encontraram árvores manchadas de sangue. Ao fugirem, um deles olhou para trás e viu 4 figuras vestidas com trapos marrons, apenas observando. Será que os gritos ouvidos na floresta seriam, na verdade, pedidos de socorro das almas que desapareceram há séculos? A foto de Jamie seria uma prova de que esses espíritos estão presos lá para sempre? Número 7. A entidade no fundo da sala. Fotos de crianças raramente são assustadoras. Normalmente elas capturam momentos fofos e engraçados. Mas essa aqui tem outro clima. Um garotinho aparece fazendo careta para a câmera, mas o que chama a atenção é o que está atrás dele. Logo atrás, flutuando no ar, parece haver uma figura de cabelo escuro vestindo um vestido cinza. Os braços estão caídos e a cabeça abaixada como se estivesse pendurada no teto. Céticos disseram que pode ser alguém segurando um casaco ou algum brinquedo jogado ao alto, mas muitos acreditam que o rosto visível é suficiente para confirmar. É um fantasma. Número 8. A floresta que grita em Pluckley. Pluckley é considerada uma das vilas mais assombradas da Inglaterra. Fica no distrito de Ashford, em Kent, e tem relatos de pelo menos 15 fantasmas em diferentes locais. Um dos pontos mais sinistros é Daring Woods, também conhecido como Bosque dos Gritos, nome inspirado nos sons assustadores que muitos dizem ouvir por ali. A foto foi tirada por um morador da vila e supostamente mostra o fantasma vagando pelo bosque. Número 9. A aparição fantasmagórica no cemitério de Sydney. Na noite de Halloween de 2015, um grupo australiano de investigadores paranormais participou de uma investigação no cemitério St. Bartholomew, localizado na parte oeste de Sydney. Eles estavam acompanhando uma visita guiada pelo local, quando algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto exploravam o cemitério, um dos membros do grupo ouviu um som agudo de lamento vindo de perto de um dos túmulos. Rapidamente, os investigadores pegaram uma câmera de espectro especial, capaz de captar variações de luz invisíveis ao olho humano. Foi então que capturaram uma imagem assustadora. A figura de um ser aparentemente humanoide, que parecia estar caminhando em direção a eles. Tinha braços, pernas e uma silhueta definida. Acreditamos que seja um homem e que está se movendo na nossa direção, disse Kelly Ryan, a investigadora-chefe do grupo. O cemitério St. Bartholomew foi inaugurado em 1841 e já foi palco de inúmeros relatos sobrenaturais. A igreja original foi destruída por um incêndio em 1989, mas o local continua sendo alvo de investigações paranormais. Hazel Megan, uma das guias do local, relatou experiências assustadoras nos arredores. Ela contou que sempre sente sensações horríveis perto de onde a foto foi tirada e que certa vez um grupo de escoteiros viu um homem pequeno e fantasmagórico a seguindo enquanto ela caminhava em direção à rodovia M4. Segundo Magan, aquele espírito poderia ser Thomas James Willis, o jockey de Penrith. Ele está enterrado ali com sua mãe, Mary, mas Hazel acredita que seu espírito continua no local por causa de sua filha Emily, que morreu com apenas 3 anos de idade. Ela afirma já ter visto a garotinha correndo entre os túmulos, sempre brincando, e desaparecendo de repente no ar. Número 10. O estranho visitante na floresta de Toowoomba. Em agosto de 2015, um homem chamado Brock David compartilhou em um fórum na rede social uma foto intrigante. Ele contou que estava fazendo uma trilha em uma região de mata fechada nos arredores de Toowoomba, na Austrália, quando começou a sentir um forte pressentimento, como se estivesse sendo observado. A trilha passava por um pequeno brejo conhecido por ser cenário de suicídios e acontecimentos trágicos. Foi ali que Brock tirou algumas fotos do ambiente, tentando registrar o sentimento de desconforto que o cercava. Mais tarde, ao olhar as imagens, ele percebeu algo assustador. Em uma das fotos, bem ao lado de um monte de galhos, estava uma figura barbada, vestida com um casaco vermelho,
parada e olhando fixamente. Brock garante que estava completamente sozinho na floresta naquele momento e que teria percebido alguém próximo enquanto tirava as fotos. Nos dias seguintes ao ocorrido, ele relatou que o mesmo sentimento de presença estranha continuou, dentro da própria casa. Disse que, em diversos momentos, teve a impressão clara de estar sendo observado, mesmo quando estava completamente só. Será que a figura que ele fotografou no meio da mata o seguiu até em casa? Número 11. O espírito misterioso na formatura do Texas. Essa foto foi registrada durante a formatura das turmas de 1985 e 1986 da escola El Paso High School, no Texas, Estados Unidos. Alunos e professores estavam organizados para a foto oficial, distribuídos em fileiras, como manda a tradição. Mas ao olhar o canto inferior esquerdo da imagem, algo bizarro chama a atenção. Uma figura pálida, de vestido branco, está ali, na segunda fileira, entre os outros alunos. O problema? Ninguém se lembra daquela pessoa. Nenhum dos presentes reconhece a figura e, segundo o fotógrafo, ela não aparece no negativo da imagem. A aparência é extremamente estranha. Pele esbranquiçada, sem traços faciais definidos, e o corpo coberto por um longo vestido claro. Com o passar dos anos, uma lenda urbana se formou em torno do colégio. Dizem que uma líder de torcida se jogou do quarto andar após terminar com o namorado e que, até hoje, muitos estudantes relatam ver uma garota saltar da janela. Mas ao correrem para o pátio, não há ninguém lá embaixo. Seria a figura na foto o espírito dessa estudante, capturado em um momento de manifestação silenciosa? Número 12. A entidade brilhante no pontão da plataforma. Essa imagem arrepiante foi enviada por um trabalhador que operava em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, perto do Cromarty Firth, na Escócia. A foto foi tirada de um barco de resgate que fazia a ronda noturna em torno da estrutura flutuante. Durante a noite, os pontões, estruturas flutuantes de apoio, ficam geralmente submersos e mal iluminados, sendo considerados perigosos até mesmo para os funcionários. Por isso, o trabalhador que tirou a foto estranhou ao notar uma figura solitária segurando-se na lateral do pontão, exatamente onde ninguém deveria estar. Ele confirmou que todos os membros da tripulação estavam contabilizados e que nenhum deles estava fora da área segura. Como o pontão estava ancorado em mar aberto, a possibilidade de ser alguém externo era ainda mais improvável. Ao ampliar a imagem, a figura parece ter forma humana, mas com aparência translúcida, quase brilhante. Seu corpo tem tons acinzentados ou esbranquiçados, e seu contorno lembra uma mistura de névoa e fumaça. Mesmo assim, é possível distinguir cabeça, tronco, braços e pernas, um dos braços claramente segurando a lateral da estrutura. Afinal, quem, ou o que, estava naquele pontão naquela noite? Número 13. A mão que não pertence a ninguém. A foto, em preto e branco, foi tirada por volta de 1900 e mostra um grupo de jovens tecelãs posando para a câmera. A imagem foi redescoberta recentemente por uma equipe editorial da Irlanda do Norte, enquanto pesquisavam profissões extintas na região. O retrato é comum à primeira vista, mas ao olhar com mais atenção, uma anomalia inquietante surge. No lado direito da imagem, uma moça está sentada e sobre seu ombro repousa uma mão. No entanto, não há ninguém ao lado dela que poderia estar fazendo esse gesto. A posição da mão não se alinha com nenhum dos corpos ao redor. A mão parece delicada, mas levemente alongada, e repousa de forma estranha, como se estivesse apenas encostada, sem origem visível. Seria o toque protetor de um espírito guardião? Ou a presença silenciosa de alguém que quis, de alguma forma, continuar aparecendo ao lado daquela mulher, mesmo depois da morte? Número 14. O rosto pálido na foto do hospital abandonado. Em outubro de 2016, um grupo de turistas participou de um passeio guiado pelo famoso hospital Newsham Park, em Liverpool, Inglaterra, um prédio histórico com fama de mal-assombrado. Durante o tour noturno, os participantes pararam para tirar uma foto em grupo. Quando a imagem foi revelada, todos ficaram chocados. Entre as pessoas, aparece uma figura pálida, de aparência esquelética, pele acinzentada e olhos fundos, com uma expressão vazia e fantasmagórica. E logo abaixo dela, há o que parece ser um segundo rosto, ainda mais apagado, mas com feições voltadas diretamente para a câmera. Ninguém do grupo lembrava de ter visto ou notado alguém com aquelas características durante o passeio.
A figura não se encaixava no perfil de nenhum participante. O hospital é conhecido por seus corredores escuros e sua história de sofrimento. Muitos acreditam que pacientes que ali viveram e morreram nunca saíram de verdade. A foto seria a prova definitiva de que alguns fantasmas ainda circulam pelos salões do antigo hospital. Número 15. O reflexo da menina chorando no espelho do banheiro. Aquela velha dúvida. Por que será que meninas costumam ir em grupo ao banheiro? Bom, se essa foto for verdadeira, talvez estejam indo se encontrar com fantasmas. Na imagem, um grupo de adolescentes está reunido em frente a um espelho enorme, provavelmente em um banheiro público. Alguém tira a foto de trás, registrando o reflexo parcial de algumas das meninas. Até aí, tudo normal. Mas quando você olha com atenção para o canto inferior direito do espelho, algo arrepiante aparece. O reflexo de uma garotinha completamente diferente de qualquer uma das presentes. Ela tem a pele pálida, o rosto deformado por uma expressão de sofrimento profundo, e parece estar chorando ou gritando em silêncio. Seu cabelo está molhado, caído em mechas sobre o rosto. As mãos estão fechadas junto ao queixo, como se estivesse em pânico. Não há informações sobre o local exato ou a data da foto, o que só aumenta o mistério. Seria esse banheiro o local onde essa criança teve uma morte trágica? Ou será que estamos olhando para algo que jamais deveria ter sido registrado? Número 16. A figura encapuzada entre os estudantes. Essa foto foi tirada durante o que parece ser um evento escolar comum, talvez uma formatura, uma excursão ou uma atividade em grupo. Os alunos estão organizados em fileiras, posando sorridentes para a câmera. No entanto, ao observar a imagem com mais atenção, algo estranho salta aos olhos. No fundo, entre os estudantes da última fileira, há uma figura alta, encapuzada e de aparência completamente diferente dos outros. A figura usa uma espécie de túnica escura, com um capuz que cobre parte do rosto. Seu semblante não é visível e sua presença é marcadamente inquietante. Muitos compararam sua aparência à da própria morte, como se o ceifador tivesse feito uma breve aparição entre os vivos. Poderia ser apenas um aluno mais alto fazendo uma brincadeira de mau gosto? Ou será que a foto flagrou algo muito mais sinistro? O mistério permanece. Número 17. A menina flutuante no fundo da selfie. Essa imagem assustadora começou a circular pela internet em 2014. Uma mulher havia tirado uma selfie casual com sua filha, dentro de casa. Na hora, tudo parecia normal, até que mais tarde, ao revisar a imagem, notou algo completamente inesperado. No fundo da foto aparecia a silhueta de uma menina. Ela parecia estar flutuando com os braços caídos e a cabeça inclinada, encarando diretamente a câmera. O detalhe mais perturbador? O lado direito do rosto da menina parecia inchado, como se estivesse desfigurado ou machucado. A mulher ficou tão assustada que contratou um investigador paranormal e começou a pesquisar a história da casa. Descobriu então que o imóvel havia sido, no passado, um crematório em funcionamento, que recebia e armazenava dezenas, ou até centenas, de corpos. Será que a figura que aparece na foto seria o espírito de alguém que passou por ali durante os tempos do crematório? Número 18. O fantasma no espelho do Instagram. Em agosto de 2013, o usuário da rede social Corey Carlson postou um conjunto de imagens mostrando seu cotidiano. Em uma das fotos, ele aparece casualmente na sala de estar de sua casa, sorrindo para a câmera. Mas ao fundo da imagem, quase despercebida, está uma figura translúcida, flutuando. Corey ficou obcecado com a semelhança daquela figura com uma mulher chamada Curtis Johnston, que teria vivido naquela casa e desaparecido misteriosamente em 2001. Ele comparou a imagem com uma antiga foto de Curtis, e a semelhança era assustadora. Há poucas informações disponíveis sobre a história dela, mas uma antiga página da internet chamada Wellspring Ministries lista Curtis Johnston como falecida, o que só aumentou a curiosidade e o medo de quem viu a imagem. Seria o fantasma de Curtis ainda assombrando a antiga residência? Número 19. A criança fantasma no rio Murphy's Hole. Essa história vem de um lugar conhecido por sua fama macabra. Murphy's Hole, um trecho do rio Lockyer, em Queensland, na Austrália. Em 2014, Kim Davison passou a tarde ali com a família, 2 adultos e 3 crianças. Durante o passeio, tiraram várias fotos dentro do rio. Mas ao verificar uma das imagens mais tarde, perceberam algo bizarro. Havia uma 4ª criança na água. O mais estranho é que todos na foto sabiam com absoluta certeza
que apenas 3 crianças estavam presentes. A figura extra parece uma menina, e seu rosto, embora parcialmente visível, tem uma aparência apagada, como se estivesse fora de foco ou envolta em água. Algum tempo depois, ao compartilhar a imagem em um fórum de investigadores paranormais, surgiu um recorte de jornal que causou arrepios. Em 1915, uma menina de 13 anos chamada Doreen O'Sullivan morreu afogada exatamente naquele ponto do rio. Seu corpo levou mais de 1 hora para ser resgatado do fundo, que tem cerca de 6 metros de profundidade. Os moradores já consideravam o lugar perigoso. Agora, ele parece também ser assombrado. Teria a foto realmente capturado o espírito de Doreen, ainda preso no local de sua morte? Número 20. O vulto encapuzado no hotel que inspirou o Iluminado. Essa imagem foi enviada por Melody Ray, que contou que a foto foi tirada em 2017 pela filha de sua prima durante uma visita ao famoso Stanley Hotel, no Colorado. O mesmo que inspirou Stephen King a escrever O Iluminado. Ao observar a imagem, no canto direito aparece uma figura fantasmagórica no batente da porta. A figura é translúcida e parece usar um longo manto com capuz, como uma túnica antiga. Ela parece estar apenas observando, parada. O Stanley Hotel tem uma longa reputação de ser mal assombrado. Hóspedes já relataram malas sendo misteriosamente desfeitas, objetos mudando de lugar sozinhos e até risadas infantis vindas do quarto andar, onde não havia ninguém. O próprio casal Stanley, que fundou o hotel, também estaria presente em espírito. Dizem que o Sr. Stanley costuma ser visto observando a recepção, enquanto a Sra. Stanley aparece tocando piano na sala de música. Além disso, há registros de uma mulher vestida com um vestido de gala no topo da escadaria e de um carregador de malas fantasma vagando pelo saguão. A figura registrada nessa foto seria mais um dos ilustres fantasmas do hotel. Número 21. A sombra de dedos longos no lugar do braço. Essa imagem bizarra foi publicada por um usuário chamado Peter em um fórum paranormal, em 2015. Ele contou que estava tirando fotos da família durante o Natal, capturando momentos espontâneos. Até que algo muito estranho apareceu em uma delas. Na foto, sua filha está sentada, mas seu braço direito simplesmente desapareceu da imagem. No lugar do braço, surge uma sombra escura, com dedos longos e finos como garras. A forma daquela sombra não se parece com nenhuma parte da menina, nem com o ambiente ao redor. Além disso, a silhueta parece estar usando um vestido longo, um tipo de roupa completamente diferente do que a criança estava vestindo no momento. Peter se perguntou, seria apenas uma falha na foto, talvez um borrão de movimento? Ou será que ele capturou algo mais perturbador, como a presença de uma entidade tentando se manifestar fisicamente através da imagem? Número 22. O rosto travesso no canto do espelho. Essa cena parece comum. 2 mulheres posam sentadas em um sofá, com um espelho pendurado logo acima delas na parede. Mas quando alguém observou a imagem com mais atenção, reparou em algo bizarro. Bem no canto do espelho, aparece um terceiro rosto, o de um menino pálido, de olhos escuros e expressão travessa. O rosto parece surgir de um ângulo impossível para alguém que estivesse fora do quadro. Alguns sugerem que poderia ser um menino fora da vista da câmera, refletido no espelho. No entanto, para isso acontecer, ele teria que estar perto o bastante para ser visto tanto pela lente quanto pelo espelho, o que não era o caso. As 2 mulheres garantem que não havia ninguém com elas naquele momento. Quem seria esse menino curioso espiando do outro lado? Um espírito brincalhão? Um fantasma ligado à casa? Ou uma manifestação residual captada por acaso? Número 23. O espírito flutuante na sala de aula. Essa foto foi registrada em algum lugar da Ásia, dentro de uma sala de aula aparentemente comum. 2 garotas posam sorridentes para a câmera, mas ao fundo da imagem, algo claramente não está certo. Uma figura escura aparece parada, olhando para longe. A parte mais estranha, ela não tem pés visíveis, parece estar flutuando ligeiramente acima do chão. Vista de costas, a figura tem cabelos longos e usa um vestido escuro. Sua aparência remete às descrições de um Onryo, o espírito vingativo do folclore japonês. Essas entidades permanecem presas à terra por causa de ódio ou injustiça e, segundo a lenda, só descansam após se vingarem de quem as prejudicou em vida. Frequentemente é necessário um ritual budista, semelhante a um exorcismo, para expulsar um Onryo. Mas muitas vezes nem isso é suficiente.
Será que a câmera capturou esse tipo de entidade? Ou a figura seria apenas uma coincidência visual perturbadora? Número 24. O homem sinistro entre os arbustos do Grand Canyon. Nos anos 1980, um turista visitava o Grand Canyon, um dos pontos mais icônicos e isolados dos Estados Unidos. Ao tirar uma foto-lembrança em meio à paisagem deslumbrante, ele acreditava estar completamente sozinho. Mas ao revelar a imagem, sim, ainda era a época das câmeras analógicas, percebeu algo perturbador. Entre os arbustos, a poucos metros de onde estava, havia a silhueta de uma figura alta, com o rosto pálido e vestindo um longo casaco preto. A figura parecia imóvel, observando o homem silenciosamente. Alguns acreditam que poderia se tratar de um fantasma que habita o local. Outros vão além e sugerem algo ainda mais sinistro, que a figura seria membro de um culto sombrio, pronto para empurrar o homem no penhasco, mas teria desistido ao perceber que estava sendo fotografado. Seja como for, a imagem causa desconforto, e o fato de o homem não ter notado nada no momento só torna tudo ainda mais inquietante. Número 25. O menino fantasma no banco de trás do carro. Em novembro de 2016, Melissa Kurtz dirigia com sua filha Harper rumo a um concurso de beleza. Durante o trajeto, Harper decidiu tirar algumas selfies para se distrair. Mais tarde, ao revisar as fotos, mãe e filha ficaram em choque. Havia um menino no banco de trás do carro. Um menino que definitivamente não estava lá. Ele tem cabelos cacheados, pele extremamente pálida e uma expressão triste e distorcida. Harper não usava cinto de segurança na hora, e muitos acreditam que o menino apareceu justamente para alertá-la sobre isso. Melissa ficou tão abalada com a imagem que decidiu investigar a estrada onde a foto foi tirada. Descobriu que anos antes, houve um acidente fatal ali, e acredita que o menino era a vítima tentando alertar futuros motoristas. Ela também afirmou que Harper tem sensibilidade espiritual desde pequena. Em fotos antigas, orbes de luz costumam aparecer ao redor dela, e certa vez, Harper foi vista desenhando símbolos que, ao serem pesquisados, revelaram uma conexão com a história do arcanjo Rafael e até mesmo com a expulsão do demônio Asmodeus. Estaria Harper realmente atraindo espíritos? Ou teria apenas registrado uma coincidência perturbadora? Número 26. O suposto fantasma de Monet no museu. Essa imagem intrigante foi capturada por Jeffrey Streen, funcionário do Museu de Arte de Cleveland, durante os preparativos finais para a exposição Pintando o Jardim Moderno, Monet à Matisse, em 2016. No andar superior, acima da galeria, é possível ver uma figura fantasmagórica parada, observando a montagem da mostra. O que mais chama a atenção é a semelhança impressionante com o pintor Claude Monet. A aparição parece usar vestes antigas, semelhantes às que Monet usava no século XIX, e sua postura é quase contemplativa, como se estivesse supervisionando a organização de sua própria obra. Alguns dizem que tudo não passa de coincidência. Outros acreditam que seja a manifestação espiritual do próprio Monet, satisfeito com a homenagem. Curiosamente, o museu já teve outros relatos sobrenaturais. Vários funcionários disseram ter visto o fantasma do ex-diretor William Milliken andando pelos corredores à noite, vestindo um paletó de tecido grosso com remendos nos cotovelos e segurando uma pasta sob o braço. Milliken teria ressentimentos em relação ao seu sucessor, Sherman Lee, o que talvez explique sua presença contínua no prédio. Seria Monet mais um espírito a vagar entre os corredores do museu? Número 27. O rosto misterioso atrás da aluna. Essa imagem foi tirada durante uma excursão escolar à beira do rio Mekong, na Tailândia. Os alunos estão organizados em fileiras, sorrindo para a tradicional foto de turma. No entanto, quando a imagem é analisada com atenção, percebe-se algo muito estranho. Logo atrás da aluna, no centro da fileira de cima, aparece uma cabeça fantasmagórica. A diferença visual entre ela e os outros alunos é gritante. O rosto parece envolto por uma névoa translúcida e tem feições vagas, como se fosse uma aparição capturada por acidente. A possibilidade de que fosse alguém passando é considerada, mas o estranho é que o fotógrafo não esperou a pessoa sair do enquadramento. Isso levanta a suspeita de que talvez ninguém estivesse lá. Seria essa cabeça misteriosa o registro de uma presença espiritual presa ao local? Ou apenas uma coincidência mal interpretada? Número 28. O vulto branco flutuando entre as crianças.
Nurul Islam, de 37 anos, estava visitando uma construção em estilo vitoriano em ruínas com seus sobrinhos quando decidiu tirar algumas fotos das crianças brincando no local. Ele garantiu que ninguém mais estava presente e que teve o cuidado de não incluir nenhum estranho na imagem. Mas ao observar a foto mais tarde, notou uma figura fantasmagórica parada sob o arco da estrutura. A entidade parecia estar flutuando em direção às crianças, com os braços abertos em um gesto inquietante. Vestia algo que lembrava um vestido ou túnica longa e branca. Também parecia coberta por um véu translúcido, ou então seus cabelos eram tão finos e esvoaçantes que davam esse efeito. Islam não conseguiu explicar como alguém poderia ter entrado ali sem ser notado. Estaria ele diante de um espírito preso àquelas ruínas? Ou teria simplesmente se enganado com uma ilusão de ótica? Número 29. A menina sem rosto e o membro desmembrado. Essa foto foi tirada em 1943 em Képoszfured, na Hungria. Um homem fazia um retrato simples de sua esposa, mas ao revelar a imagem, se deparou com algo verdadeiramente perturbador. Atrás da mulher, bem ao centro da imagem, aparece uma menina usando um vestido branco. Seu corpo está voltado para a câmera, mas ela não tem rosto. Seus traços são completamente ausentes, como se estivessem apagados. E como se isso não fosse estranho o suficiente, há ainda outro detalhe bizarro. À esquerda da esposa, uma perna desmembrada parece surgir do nada, esticada a partir de um ponto onde ninguém deveria estar. O resultado é uma das fotos mais estranhas já captadas. Uma imagem que, quanto mais você observa, mais inquietante ela se torna. Quem seria essa menina sem rosto? E de quem seria a perna isolada? Seria a foto um erro fotográfico grotesco ou um registro de presenças que jamais deveriam ser vistas? Número 30. A Dama Fantasma do Palácio Hampton Court. Essa imagem arrepiante foi registrada pela jovem Holly Hampshire, de apenas 12 anos, durante uma visita ao histórico Palácio de Hampton Court, em Surrey, no Reino Unido. Holly tirava fotos da sua prima, Brooke McGee, enquanto elas exploravam os longos corredores do palácio. Na hora, nada chamou atenção. Mas ao revisarem as imagens no dia seguinte, ficaram apavoradas. Atrás de Brooke, numa das fotos, aparece uma figura feminina, alta e encurvada, com cabelos longos e aparência translúcida. Muitos acreditam que se trata da dama Sybil Penn, uma antiga serva da corte que morreu de varíola em 1562. Seu túmulo foi transferido durante reformas no palácio em 1829. E foi então que estranhos ruídos começaram a ser ouvidos pelos corredores. Relatos incluem sons de rodas girando, o que levou à descoberta de um cômodo secreto contendo uma antiga roda de fiar, escondida há séculos. A foto de Holly seria a evidência mais clara da presença contínua da dama no palácio. Estaria ela vigiando os visitantes ou apenas esperando para ser deixada em paz? Número 31. O farol assombrado pelo zelador assassinado. O farol de Point Pinos, construído em 1855, é o mais antigo ainda em funcionamento na costa oeste dos Estados Unidos. Localizado na Califórnia, o farol tem uma longa história e, segundo muitos, também uma longa lista de ocorrências sobrenaturais. Acredita-se que o local seja assombrado pelo espírito de Charles Layton, o primeiro zelador do farol, que foi assassinado a tiros por um famoso fora da lei chamado Anastácio Garcia. Funcionários relatam eventos estranhos até hoje, objetos que desaparecem ou se movem sozinhos, portas que batem sem vento e ruídos inexplicáveis que ecoam pelo prédio. Em 2012, um usuário de fórum chamado Rough the Suspect compartilhou uma foto tirada dentro de uma das salas do museu instalado no farol. No reflexo do espelho, é possível ver claramente a silhueta do fotógrafo usando tênis brancos. Mas à esquerda surge outra figura, um homem usando um boné. O mais estranho, a figura do fotógrafo está menos nítida que a do homem misterioso, como se a entidade tivesse mais presença na imagem do que a própria pessoa que atirou. Estaria Charles Layton ainda zelando pelo farol, onde perdeu a vida? Número 32. A Kuntilanak que devora órgãos na escola. Essa imagem, que circula pelas redes sociais, teria sido registrada em uma escola da Malásia. Ela mostra o que muitos acreditam ser uma aparição fantasmagórica de uma antiga estudante que faleceu e voltou para assombrar seus colegas. Segundo a mensagem que acompanhava a foto, o espírito seria uma Kuntilanak, um tipo de fantasma vampírico do folclore malaio.
Essas entidades atacam suas vítimas e, segundo a lenda, devoram seus órgãos internos. A Kuntilanak costuma surgir em noites de lua cheia e é conhecida por emitir um choro semelhante ao de um bebê. Um detalhe perturbador. Se o choro for alto, ela ainda está longe. Mas se for baixo e suave, significa que está perto. Muito perto. A tradição também diz que se alguém a vê de olhos abertos, a criatura arranca os olhos da vítima. É por isso que, até hoje, muitos malaios evitam deixar roupas secando à noite, acreditando que a Kuntilanak possa rastrear o cheiro e encontrar suas vítimas assim. Seria a aparição na escola uma encenação? Ou uma advertência para que certas lendas não sejam ignoradas? Número 33. A sombra que balançava sozinha no quintal. Essa é uma história que passou de avô para neto e que ganhou a internet depois que a foto foi compartilhada em um fórum. Quando era criança, o avô do usuário dizia que sempre via o balanço do quintal se movendo sozinho, mesmo quando não havia vento. Intrigado e assustado, ele pediu uma câmera para sua mãe. Ela acabou comprando uma usada em um brechó. O garoto começou a fotografar o balanço toda vez que ele se mexia sozinho. Durante dias, as fotos não mostraram nada além do esperado. Mas na sexta foto, algo finalmente apareceu. Uma sombra escura, nítida, com forma humana, estava bem ao lado do balanço. O avô ficou tão perturbado com o que viu que guardou a foto a 7 chaves durante anos, só mostrando a algumas pessoas de confiança. Quando o neto finalmente teve acesso à imagem, levou-a para análise. Especialistas disseram que a foto não foi adulterada e que a sombra não corresponde a nenhum objeto visível no ambiente. Seria esse o espírito que usava o balanço como passatempo? Ou como forma de se manifestar? Número 34. O demônio na janela do Google Street View. Em maio de 2015, um usuário da rede social chamado Caswickbro estava procurando uma lanchonete local no serviço de mapas da internet, quando algo chamou sua atenção. Na janela do último andar do pub Stuart Hotel, em Liverpool, havia um rosto aterrador olhando para a rua. A imagem, capturada pelo sistema de visualização da rua, mostrava uma figura com olhos demoníacos, cabeça calva, pele cinzenta e feições afiadas, como se estivesse rosnando para os carros passando. A publicação viralizou rapidamente. Estava procurando o Burns Chop Shop em Walton pelo mapa. Vi o Stuart Hotel do outro lado da rua. Algo na janela me chamou a atenção. Dei zoom e vi o que só pode ser descrito como um rosto estranho, ou talvez um fantasma, encarando lá de cima. A história ficou ainda mais sinistra quando o escritor e pesquisador paranormal Tom Sleman comentou a imagem. Ele revelou que o Stuart Hotel já era conhecido por sua atividade sobrenatural. Em 1897, o proprietário Robinson Pemberton relatou sons estranhos vindo do porão. Achou que fossem ratos, mas os barulhos pioraram tanto que vizinhos começaram a se queixar. Após uma busca minuciosa, nenhuma explicação foi encontrada. Hoje, os moradores relatam roupas sendo puxadas por mãos invisíveis, áreas frias repentinas e ruídos sem origem aparente. Será que a imagem capturada pela tecnologia moderna registrou o verdadeiro responsável por todos esses fenômenos? Número 35. A aparição no Natal da família do século XX. Essa foto assustadora mostra uma típica cena natalina de família, aparentemente tirada no início do século XX. Todos estão reunidos ao redor da árvore de Natal, com roupas de época e expressões serenas. Mas no canto superior direito da imagem, algo quebra a tranquilidade. Uma figura translúcida paira no ar acima da cena. O corpo parece flutuar e as feições são vagas, quase apagadas, como se estivesse presa entre este mundo e o próximo. Ninguém sabe ao certo a origem da imagem. Não há dados sobre quem são os retratados ou onde foi tirada. Há quem diga que se trata de uma montagem antiga, feita por técnicas primitivas de dupla exposição. Outros acreditam que seja prova real de uma manifestação espiritual espontânea. Se alguém souber mais sobre essa imagem misteriosa, com certeza vale compartilhar nos comentários. Número 36. O menino que caminha entre os destroços do acidente. Essa foto foi tirada em julho de 2017, na província de Yang Thong, na Tailândia. Um homem chamado Chachai Suplang registrava a cena de um acidente entre uma caminhonete e um trailer, ocorrido numa estrada movimentada durante o fim de semana. Na hora, nada pareceu fora do comum, mas ao revisar as fotos à noite, algo inquietante surgiu em uma delas. Um menino pequeno, vestindo uma camiseta colorida e chinelos, caminhava calmamente entre os dois veículos destroçados.
Chachai ficou perplexo. Ele tinha certeza absoluta de que não havia crianças no local do acidente. Ainda assim, a figura aparece claramente na imagem. Tomado pela dúvida, ligou para a polícia para confirmar. Os oficiais garantiram que nenhuma criança esteve presente durante o atendimento da ocorrência. Quando a imagem foi publicada na rede social, ela causou um enorme debate. Algumas pessoas disseram que a criança poderia ter sido ignorada no momento da tragédia. Mas outros acreditam que o menino seria um espírito protetor, tentando alertar motoristas sobre a periculosidade daquele trecho da estrada. O mistério permanece. Quem era o garoto? E o que ele fazia ali, no meio de uma cena de acidente, invisível, aos olhos dos presentes? Número 37. A criatura agachada no banheiro escolar. Em 2015, um grupo de alunas tirou uma foto dentro do banheiro do prédio Isidro Rodrigues, na escola Rizal High School, nas Filipinas, uma das maiores escolas do mundo. A princípio, a imagem parece perfeitamente normal. Garotas conversando, uma lixeira azul no canto, tudo rotineiro. Mas ao olhar de perto, é possível ver uma figura agachada perto da lixeira. A entidade tem pele extremamente pálida, cabelos longos e pretos cobrindo parte do rosto. Sua postura e aparência lembram muito a menina do filme O Chamado, ou até mesmo a temida Kuntilanak, a entidade vampírica já mencionada em outro caso. As estudantes garantem que a foto não foi forjada. Depois do ocorrido, vários alunos começaram a relatar sensações estranhas, calafrios, vultos e sussurros. A situação ficou tão séria que a direção da escola cogitou até benzer o prédio inteiro. A história por trás da assombração envolve uma estudante que teria morrido ali mais de 20 anos antes. Desde então, a lenda circula entre os corredores. A figura capturada na foto seria essa estudante. Ou algo ainda mais antigo, habitando o local. Número 38. A Mulher Azul no Salão do Museu. Durante um dos populares passeios noturnos do Museu de Torquay, em Devon, na Inglaterra, os visitantes esperavam se assustar, mas não imaginavam que iriam capturar uma verdadeira aparição. A imagem foi tirada em maio de 2015, dentro da galeria de uma antiga casa rural de 300 anos. A sala estava iluminada apenas por velas, criando um clima já naturalmente sombrio. Na foto surge uma mulher de pele azulada, com roupas antigas, olhando para o chão, como se estivesse perdida em pensamentos ou sofrimento. O mais estranho, ela não foi vista por ninguém no momento em que a foto foi tirada. O museu já tem fama de ser assombrado. Funcionários relatam que uma múmia ali exposta já apareceu com marcas de dedos do lado de dentro do sarcófago e um berço antigo já foi visto balançando sozinho. Em outro episódio famoso, câmeras de segurança captaram folhetos sendo jogados misteriosamente das prateleiras. Primeiro alguns, depois dezenas de uma vez só, sem vento ou presença humana. Desde que a foto e os vídeos foram divulgados, o passeio noturno virou a atração principal. Mas será que os visitantes estão preparados para o que podem encontrar? Número 39. A alma flutuando acima da tragédia. Em 14 de julho de 2016, o caminhoneiro Saul Vasquez dirigia pela rodovia Burt T. Combs Mountain Parkway, no leste do Kentucky, quando viu uma equipe de emergência atendendo a um grave acidente de moto. Do seu caminhão, ele tirou uma foto da cena, e ao olhar para o registro depois, notou algo surpreendente. Uma silhueta branca, semelhante a uma pessoa, flutuava logo acima dos paramédicos e policiais. A vítima do acidente foi levada ao hospital, mas infelizmente faleceu pouco depois. A foto viralizou na rede social e rapidamente surgiram teorias de que a figura na imagem seria a alma do motociclista, deixando o corpo no exato momento da morte. Coincidência? Reflexo? Ou uma captura verdadeira do instante em que o espírito se liberta? Número 40. O visitante fantasma na casa da avó. Sierra Warren estava sozinha na casa da avó em Ohio, quando decidiu tirar uma selfie despretensiosa. Mais tarde, ao postar a foto, notou algo inquietante. No canto superior direito há uma figura parcialmente escondida espiando pela porta. O rosto é de um jovem, mas sua aparência é distorcida, como se o tempo, a luz ou algo sobrenatural tivesse alterado seus traços. Sierra afirma que ninguém além dela estava na casa naquele momento. E o mais perturbador, a figura não se parece com seu pai, nem com sua avó. Ela também jura que não notou ninguém ali ao tirar a foto. Alguns dizem que as câmeras, especialmente em fotos espontâneas, podem capturar presenças energéticas invisíveis ao olho humano. Momentos que duram frações de segundo, mas que revelam algo que normalmente passa despercebido. A pergunta que fica é:
Quem era aquele rosto espiando pela porta? E o que ele queria? E aí, qual dessas fotos você achou mais assustadora? Já presenciou algo parecido? Conta pra gente nos comentários. A gente adora ler as histórias de vocês. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!